E no vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre a prioridade em relação a Dorival Júnior. Já o São Paulo em crise, agora por conta da falta de resultados e também por discussões em campo, envolvendo jogadores e fora de campo, com o técnico brigando com jornalista. Fala também sobre Luiz Castro, o técnico português está cada vez mais perto de ficar livre para acertar com o seu próximo clube. Quem de verdade quer Renier? Ex-atleta do rubro-negro e que pertence ao Real Madrid. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre os artilheiros do Brasileirão. Pedro Raul, Verratti e agora Arrascaeta são os principais goleadores com 4 gols cada. O Arrasca marcou mais um na vitória por 6-0 do Flamengo contra o Juventude. Hora de falar sobre Luiz Castro, técnico que já foi especulado em vários clubes de futebol do Brasil. A tendência é que ele apareça por aqui a partir de junho. É que aquela amarra que ele tem com o Al Nassr se encerra em maio e é uma amarra das mais caras. O Al Nassr, quando demitiu o Luiz Castro no ano passado, combinou com o treinador português o pagamento de 3 milhões de reais por mês até o mês de maio desse ano. Mas, se o Luiz Castro se reempregar, ele deixa de ganhar esse dinheiro. Foi exatamente por conta dessa questão milionária que o Luiz Castro já recusou pelo menos 7 propostas de clubes brasileiros nos últimos meses. Mais recentemente, times grandes que disputam Libertadores também o procuraram e ouviram que a partir da metade do ano, aí sim, Luiz Castro deve reaparecer no futebol nacional. Técnico que comandou muito bem o Botafogo na temporada retrasada. Ele acabou se mandando para o Al Nassr, onde foi demitido. Importante contar que o Luiz Castro deu uma entrevista recente ao jornal O Globo e foi perguntado até sobre a chance de voltar ao Botafogo, abre aspas, para o Luiz Castro, não sei o que vai acontecer na vida. Nesse momento o Botafogo está com o Renato Paiva e muito bem. E há uma parte da torcida que me ama, outra que odeia. Não quero ser divisor entre o clube. Não posso ser o polo instabilizador. Nessa mesma entrevista, o Luiz Castro ainda garantiu que tem boa relação com o dono da SAF botafoguense, o John Textor. Bora falar agora sobre Renier, você lembra dele, né? Jogador formado no Flamengo e vendido para o Real Madrid em 2019 por 30 milhões de euros. Pois bem, o nome do Renier tem sido especulado em clubes brasileiros e torcedores têm se animado com a chance de contratação de alguém que já valeu 30 milhões de euros e foi contratado pelo Real Madrid. Antes de contar quem é de fato o clube que procurou o staff do jogador, deixa eu só te atualizar sobre a passagem do Renier pelo futebol europeu, está longe de ser boa. Ele não conseguiu jogar pelo time profissional do Real Madrid, pelo contrário, passou bem distante e não se destacou nem sequer nos clubes para onde foi emprestado. E há inclusive uma queda do nível desses clubes. Primeiro ele é emprestado para o Borussia Dortmund, até deixa uma impressão razoável. Depois vai para o Girona, depois para o Frosinone e disputa a atual temporada pelo Granada, equipe da segunda divisão espanhola. São 24 jogos, com 1 gol e 4 assistências, está longe de ser um protagonista do Granada. Nas 2 últimas partidas, inclusive, nem sequer saiu do banco de reservas. O fato de ser jovem, só 23 anos de idade, pode acabar sendo um fator positivo para o atleta cujo contrato se encerra em junho de 2026. Ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube na metade do ano que vem. Pois bem, quais clubes brasileiros procuraram os representantes do atleta? O Bertolucci, empresário, o maior empresário de futebol no Brasil, é o responsável pela carreira do jogador. O que eu consultei e consegui absorver e apurar é que o único clube que demonstrou interesse foi o Botafogo, com uma sondagem, e não passou disso. O Botafogo não chegou a apresentar proposta em relação a Flamengo e Corinthians, nenhum contato pelo jogador. Você gostaria do Renier no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Bora te explicar agora sobre o caos no São Paulo, que até conseguiu um resultado bom, 2-2 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, mas, de novo, teve a vantagem e não soube segurar. 4º jogo do São Paulo sem vitória no Campeonato Brasileiro, são 4 empates, que colocam o tricolor muito mais perto da zona do rebaixamento do que qualquer outra coisa. E o 2-2 no Rio de Janeiro foi marcado por discussões. Primeira delas, logo depois do apito final, o Alan Franco, revoltado com o gol que o São Paulo sofreu, foi cobrar na frente de todo mundo o Luciano. O Luciano tentou evitar um climão
e o André Silva, que saiu em defesa do atacante, foi quem se expôs mais. O Alan Franco ficou revoltado com o André Silva e tentou ir para cima, precisou ser separado pela turma do deixa disso, até o Alexander Barbosa, que é zagueiro do Botafogo, e assim como o Alan Franco, o argentino, entrou na parada para evitar uma confusão maior. Por falar em confusão, depois da partida, na entrevista coletiva, Luiz Zubeldia ficou nervoso com o jornalista Gabriel Sá, que cobre o São Paulo. Ele não gostou de uma das perguntas e chegou a perguntar se o jornalista era torcedor do Palmeiras ou do Corinthians, como dizendo que ele estava lá apenas para criar crise e tumulto. Diante desse cenário, aumenta a chance de Zubeldia ser demitido depois da partida contra o Santos, marcada para domingo no Morumbi. O grande nome dos sonhos segue sendo Dorival Júnior, mas agora com uma concorrência importante, daqui a pouco eu te explico sobre o interesse corintiano no Dorival. Só para completar, preciso te atualizar também sobre o tricolor, a notícia mais triste da quarta-feira, o risco de Caleri não jogar mais na temporada de 2025. Ele acabou entrando no segundo tempo e sofreu um tranco no joelho, e há uma suspeita de rompimento cruzado anterior do ligamento. Dessa maneira, se confirmado em exames que acontecem nessa quinta-feira, Caleri pode voltar apenas em 2026. Agora sim, bora falar sobre o Corinthians. Ramon Dias corre enorme chance de ser demitido nas próximas horas. Há uma reunião marcada pelo departamento de futebol para discutir a saída do treinador argentino. O presidente Augusto Melo está bastante irritado com a falta de repertório. E a situação se tornou ainda mais delicada para o Ramon Dias, depois da derrota por 2-0 em casa, na Neoquímica Arena, e das declarações de Memphis Depay, que detonou a parte tática do Corinthians. Dá uma olhada no que disse o holandês, abre aspas: acho que perdemos muitos jogos porque não estamos atentos nos detalhes táticos. Se olharmos como às vezes estamos posicionados, com o time tão aberto, com 50 metros entre linhas. Na minha opinião, isso não é futebol. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Uma declaração e uma crítica extremamente ferrenha ao treinador. Se você diz que o time está espaçado, que o time joga mal, que o time não tem capacidade tática, isso está muito associado ao trabalho do treinador. O Memphis Depay não poupou críticas ao técnico de forma pública. Quero dizer que o Fabinho Soldado, que é um homem forte do futebol do Corinthians, é contrário à demissão do Ramon Dias. Mas, diante de toda a pressão e agora também da participação do Memphis, a tendência é que o Ramon Dias caia. Até porque o Augusto, que está em situação extremamente crítica na presidência do Corinthians, correndo o risco de deixar o clube por 3 situações diferentes, precisa de um fato novo, de uma agenda positiva, e a contratação de um novo técnico certamente lhe garantiria um pouco mais de conforto. Dorival Júnior é a bola da vez, é o preferido do presidente Augusto Melo. Para isso, primeiro, o Corinthians precisa dispensar Ramon Dias, que custa 2 milhões de reais por mês, ao lado do filho Emiliano Dias. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar a contar para vocês. Mas, importante lembrar ainda que Dorival Júnior está desempregado e já tem conversas com o São Paulo há pelo menos 10 dias. E você, na pele do Dorival, preferiria o São Paulo ou o Corinthians? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Torcedor São Paulino, tá difícil essa situação do São Paulo com o técnico Zubeldia, né? O técnico não consegue fazer a equipe jogar um bom futebol. O São Paulo vem aí no Campeonato Brasileiro sem vitória na competição. São 4 jogos e 4 empates. O São Paulo até estava vencendo o Botafogo, mas acabou tomando um gol ali de bola parada do Igor Jesus, que empatou a partida no segundo tempo. O goleiro Rafael também fez diversas defesas onde garantiu o empate, mas ficou ali com aquele gostinho de que dava para o São Paulo ter vencido a partida e conquistar seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro, né, por vitória, não por empate. O São Paulo, antes desse empate, já tinha 3 pontos na competição. Mas fica aí, né, essa situação. O Dorival é um técnico que pediu no mínimo até domingo, né, para poder passar com a família, para depois começar a conversar na segunda-feira. Já vem sendo sondado por alguns clubes. Já tem o Grêmio aí na briga também, porque demitiu seu treinador. O Corinthians também cogita e possivelmente demitir seu treinador, né? E fica aí essa situação. O Santos acabou de demitir também, mas o Dorival já não quis
abrir conversas com o Santos, então vai se criando uma forte concorrência para poder trazer o Dorival. O técnico já tem mais ou menos aí uma palavra com o São Paulo, né, e tudo depende dessa partida entre São Paulo e Santos no domingo, o clássico onde deve definir o futuro do treinador. Quero sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.